Oi, gente, tudo bem? Mais uma semana de aula de língua portuguesa. Essa semana nós vamos no caderno Trilhas de Aprendizagens 2, página 16. Tá? Nós vamos começar pela atividade 2, de olho na tira. Então, a tira são aquelas histórias em quadrinhos, né, que nós encontramos em alguns jornais, na internet, que muitas vezes eles estão também está ligado à nossa infância, que a gente lia bastante a Turma da Mônica, né? E a gente vai ler essa semana o Armandinho, tá? Que é do cartunista do Alexandre Beck, que traz um pouquinho também essa questão da criticidade. Não é só o humor que a tirinha trabalha, ela também trabalha com essa questão da crítica, tá? Então vamos lá. Leia a seguir. Ligam felicidade ao consumo, só propaganda. Querem que a gente consuma, mas não que seja feliz. Pessoas felizes consomem menos. Então tá o Armandinho com os seus amigos discutindo essa questão do consumismo, né? E no final ele coloca assim: pessoas felizes consomem menos. Está dizendo que o seguinte, que pessoas que às vezes a propaganda incentiva nessa questão, e as pessoas que não estão, como se você comprar vai te tornar uma pessoa mais feliz só porque você tem um objeto, tá? Agora a gente vai para o texto de baixo. O alvo da mídia publicitária hoje são os jovens que compram demais. Mas o grande motivo dessa desenfreada compra é o medo de não serem aceitos em determinado grupo de amigos por estarem fora de moda, por exemplo. Isso só acontece porque muitos jovens estão imaturos, com autoestima baixa e tendem a se influenciar mais pelo grupo como forma de autoafirmação. Então, esse texto foi um texto adaptado e ele saiu numa revista, né, de psicologia geral. Desenvolvimento humano, juventude e consumo, a influência exacerbada da mídia. De 5 de junho de 2020, que foi retirado esse texto. Então, vamos lá, gente. Esse texto está falando justamente sobre essa questão da mídia publicitária e a influência que ela tem sobre os jovens e também sobre os adultos, né? A gente também não pode se retirar dessa culpa aí. Mas, às vezes, muitos jovens precisam ter determinados objetos para eles se sentirem dentro de um grupo de amigos, por exemplo. Então, às vezes, o jovem dá muito valor a um tênis, dá muito valor a um celular, dá muito valor a um boné, a uma marca em si, né? Pela camiseta, pela calça que ele está vestindo. E assim, será que esses produtos vão transformar a pessoa num ser mais feliz quando ele consegue obter esse produto? Né? E se ele não tem aquele produto, ele vai ser mais infeliz? Então, é o que esse texto está falando. Vocês perceberam que os dois textos falam sobre o mesmo assunto, que é o consumo. Então, assim, a questão da letra A. Qual é o assunto abordado nos dois textos? Simples. B. No primeiro quadrinho da tira, a garota diz: ligam felicidade ao consumo. A quem provavelmente ela faz referência? Quem é que está ligando a felicidade ao consumo? Né? Quando ela utiliza assim, o verbo ligam, quem é que está ligando? Ela está fazendo referência a alguém. Quem? Quais argumentos os autores do segundo texto utilizam para demonstrar que um grupo de amigos pode influenciar o consumo de um jovem? Então, dentro do texto, vocês vão pegar o argumento que ele explica o porquê, né, que um grupo de amigos pode influenciar o consumo de um jovem. Vão ali e vão pegar o argumento. Agora, na página 18. Na letra D. Que relação que a tira estabelece entre felicidade e consumismo? O que ele quis dizer? Que relação que tem a felicidade e o consumismo lá na tira do Armandinho? O que ele está querendo dizer?
explique e dê seu posicionamento sobre essa relação. Quando ele coloca que dê o seu posicionamento, você tem que colocar a sua opinião sobre isso. Você acha que o consumismo traz felicidade ou não? E, em sua opinião, os meios de comunicação como televisão, internet, revistas podem influenciar o consumo dos jovens e adolescentes? Por quê? Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, que às vezes não são só os jovens que são influenciados, né? Você está assistindo televisão, você vê a propaganda daquele sorvete, o corneto, né? Daí você vê lá o corneto, crocante, caindo aquela massa de sorvete, caindo o chocolate. Uma simples propaganda de um sorvete, por exemplo. Você não tem vontade de comer aquilo? Às vezes você vai no mercado, numa padaria, somente para comprar aquele sorvete, porque você ficou com vontade. Olha como a propaganda, o anúncio publicitário, tem essa função de nos influenciar, né? Então, a gente está pegando um exemplo simples, que é da comida. Agora, a gente começa a ver um estilo de se vestir, um estilo, objetos que as pessoas têm. Será que os meios de comunicação, eles podem influenciar? Presta só atenção, assim, que na televisão, por exemplo, tem o público-alvo, né? Então, se no jogo de futebol, eles vão colocar propagandas para aquelas pessoas que assistem ao futebol. Vão colocar propagandas, por exemplo, de marcas, propagandas de cerveja. Será que os meios de comunicação não influenciam, né, os jovens e também os adultos, né? A gente vai colocar todo mundo aí. F. Leia. Isto só acontece porque muitos jovens estão imaturos, com autoestima baixa e tendem a se influenciar mais pelo grupo como forma de autoafirmação. Para ele se sentir um ser completo, né? Ele precisa se influenciar mais ele acaba sendo influenciado mais pelo grupo, tá? Então, o trecho demonstra que, então, esse trecho que está em negrito, vocês vão pegar a alternativa que melhor corresponde, certo? E G, a sociedade em que vivemos tem valorizado mais o ter do que o ser. Então, muitas pessoas esquecem do ser, né, e pensam só no ter. Isto significa que o desejo por roupas de marca, celulares de última geração e coisas do tipo são recorrentes. Como jovem, você acha que o consumo traz felicidade? Você pode fazer leituras sobre o assunto para desenvolver argumentos sobre o seu ponto de vista. No retorno às aulas presenciais, juntamente com os colegas e professor, vocês podem organizar um debate sobre o tema. Então, o consumismo é um tema bem legal para a gente debater, tá? Quando nós retornarmos, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Só que para a gente debater, para a gente argumentar, a gente tem que ter conhecimento sobre o assunto. E eu só vou ter o conhecimento através de pesquisas. Eu vou ler artigos numa revista pela internet, eu vou assistir um programa, um documentário, para eu começar a ter opiniões. E vocês que estão no 9º ano, é importantíssimo vocês fazerem isso, tá? Porque para vocês conseguirem a escrever melhor. Para a gente escrever, para a gente falar sobre um assunto, eu tenho que ter um conhecimento sobre ele, tá? Então, vamos à pesquisa. Registre argumentos que sustentem seu ponto de vista e que lhe ajudarão a defendê-lo durante o debate sobre o tema. Então, enquanto nós não vamos fazer, a gente não vai fazer o debate, vocês vão pesquisar, vocês vão procurar temas e vão colocar: o consumo traz felicidade? Se você colocar sim, você tem que me comprovar com 2 argumentos. Se você colocar não, também comprovar com 2 argumentos, tá? Então, gente, essa semana é isso. Espero que vocês consigam responder, tá? E mandem a fotinho lá dos exercícios respondidos pelo aplicativo Classroom, tá?
tá? Quem não consegue acessar ao Classroom, pode mandar pelo WhatsApp também. Mas eu prefiro que seja pelo Classroom, porque ali eu consigo marcar quem está fazendo as atividades ou não, tá? Para a gente lançar notas e faltas, tá bom, gente? Um grande abraço, uma boa semana a vocês.